Olá, meus amores do 7º ano, professora Patrícia Aline, professora de gramática. Dando continuidade aos nossos estudos de maneira virtual, hoje nós vamos falar da acentuação de algumas formas verbais, certo? Bom, vamos começar falando da conjugação dos verbos ter e vir. O que acontece? Os verbos ter e vir, eles são acentuados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, se vocês observarem, eu não tenho diferença nenhuma na conjugação da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Então, como eu indico essa diferença? Através do acento circunflexo. Quando eu conjugar o verbo na terceira pessoa do plural, eu vou diferenciá-lo do singular através do acento circunflexo. Vamos aos exemplos? O jovem tem saudade da infância. O jovem, singular, né? Nós estamos falando apenas de um jovem. Então, eu utilizo a conjugação do verbo ter, que é tem, sem acento, porque está no singular. Agora, os jovens têm saudade da infância. Eu tenho mais de um jovem, plural. Então, quando eu for realizar a conjugação do verbo ter, eu faço essa diferenciação através do acento circunflexo. Ok? Da mesma maneira com o verbo vir. O senhor vem sentar no banco da praça. O senhor, eu estou falando apenas de um senhor. Então, eu não utilizo acento quando eu for conjugar esse verbo. Os senhores vêm sentar no banco da praça. Eu estou falando de mais de um senhor. Então, eu utilizo o acento circunflexo para marcar a conjugação na terceira pessoa do plural. Coloquei aqui para vocês outros exemplos. Ele tem, eles têm. Então, singular sem acento, plural com acento. Da mesma maneira, ele vem, eles vêm. Vamos a mais exemplos. O professor tem boa vontade. Eu estou falando de um professor, então é singular. Conjugação do verbo ter, sem acento. Os alunos têm disposição. Estou falando de mais de um aluno, singular. Então, quando eu for realizar a conjugação, eu utilizo o acento circunflexo. Qualquer conhecimento vem da experiência. Qualquer conhecimento, singular, sem acento. Para Sócrates, o erro e o mal vêm da ignorância. Eu estou falando de mais de uma coisa. Eu estou falando do erro e do mal. Então, plural. Então, eu utilizo o acento circunflexo para marcar a terceira pessoa do plural. Outros verbos que também são marcados pelo acento, né? São os verbos contém e contém, né? No caso, singular e plural. No singular, ele vai receber o acento agudo. Já no plural, ele vai receber o acento circunflexo. Isso também acontece com os verbos deter, reter, manter, obter. Ok? Vamos aos exemplos. A garrafa contém gasolina. Eu estou falando de uma garrafa. Então, como está no singular, eu vou representar a conjugação desse verbo através do acento agudo. As garrafas contêm gasolina. Estou falando de mais de uma garrafa. Como que eu vou representar essa conjugação? Através do acento circunflexo. Da mesma maneira acontece com o verbo manter e com vir também, tá? Assaltante mantém clientes reféns em agência bancária. Um assaltante que mantém. Então, eu utilizo acento agudo porque está no singular. Agora, o segundo exemplo. Presos rebeldes mantêm reféns em Goiás. Eu estou falando de mais de um preso. Então, eu represento essa conjugação através através do acento circunflexo.
Educação de qualidade nos convém. Eu represento o singular com acento agudo. Boas aulas convém aos estudantes. Eu represento a conjugação desse verbo através do acento circunflexo, pois boas aulas eu estou falando de mais de uma aula, certo? Espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida a gente tira no decorrer da aula online, ok? Fiquem com Deus, grande abraço!